Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso culto do quarto domingo após a Páscoa. Deus possa abençoar a presença de cada um de nós neste momento, especialmente você que nos acompanha de casa, para que este culto seja para a honra e glória do nosso Deus. E nós queremos iniciar o nosso culto invocando a presença dEle e dizendo que realizamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que esse possa ser um momento muito especial na tua vida, de tua família, e que tudo que aqui você ouvir, as orações, os hinos, as leituras bíblicas, a mensagem, que possa fortalecer tua fé, e especialmente que através deste momento você possa honrar e glorificar ao teu Deus, ao nosso Deus amoroso. E quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 23, salmo para este final de semana, quarto domingo de Páscoa, que é conhecido também como o Domingo do Bom Pastor. O texto dos Salmos, Deus, o nosso bom pastor, Salmo 23, um salmo muito querido, um texto muito conhecido por grande parte de nós. O texto do Evangelho vai nos falar sobre Jesus sendo o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que cuida de cada um de nós, e também a mensagem tratará deste assunto. Quero convidá-los então a acompanhar a leitura bíblica destes Salmos, que é para o quarto domingo de Páscoa. Salmos 23, que diz assim, se você está com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar a leitura, ler comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amados, como é bom saber que temos um Deus que cuida, um Deus que ampara, o Deus que é o nosso pastor, e nós, ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu rebanho. Nós queremos agora cantar e meditar junto com o nosso amigo, irmão Jean Regina, com o hino Senhor, Tu és meu bom pastor. E através deste hino, queremos também nos preparar para o momento da confissão de pecados. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei. Os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão.
terei na casa do Senhor eterna habitação. Estimados irmãos e irmãs, nós aprendemos, quando na instrução de confirmandos, que o ofício das chaves é o poder peculiar, ou seja, o poder que pertence à igreja, que Cristo dá à sua igreja para perdoar os pecados aos pecadores penitentes, aqueles que se arrependem, e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. O nosso Senhor Jesus Cristo diz a Pedro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Do mesmo modo, diz o Evangelho de João, no capítulo 20, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E assim, para o momento de confissão de pecados, quero perguntar a você que está em sua casa, a você que está acompanhando este culto: você reconhece que pecou contra Deus e que por isso merece o castigo eterno? Se é, diga: sim, eu reconheço. A Bíblia Sagrada também nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pergunto a você: você se arrepende sinceramente de todos os pecados cometidos em pensamentos, palavras, ações e também em omissões? Se é, diga: sim, eu me arrependo. Também Jesus declara: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Você crê sinceramente que Deus, por sua graça, por amor de Cristo, perdoa todos os teus pecados? Se é, diga: sim, eu creio. Jesus também nos afirma e diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você promete corrigir a sua vida pelo auxílio de Deus Espírito Santo, cooperando no serviço do Senhor, conforme os dons que você recebeu? Se é, diga: sim, eu prometo. E por último, Jesus declara: assim brilhe a vossa luz perante os homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Finalmente, você crê que por meu intermédio, um servo chamado por Deus, você receberá o perdão de todos os teus pecados? Se é, diga: sim, eu creio. Amado irmão, amada irmã, se você sinceramente confessou os teus pecados e respondeu sinceramente a todas as perguntas feitas, posso dizer a você que Cristo, no dia da sua ressurreição, naquele domingo tão maravilhoso, Ele saudou os discípulos dizendo que a paz seja convosco. E Jesus continuou dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A morte e a ressurreição de Jesus nos garantem a paz com Deus. Eu e você podemos viver em paz. Nossos pecados diários já não nos condenam mais, porque Jesus pagou por todos eles. No entanto, Jesus também nos encarregou de sermos mensageiros de paz, anunciando o amor de Deus em Cristo, o Cristo que nos perdoou. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, vá em paz, pois você está perdoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados perdoados, eu e você estamos. E eu quero convidar neste momento a compartilhar com vocês e vocês acompanharem conosco de dois momentos muito especiais
que nós vivemos em nossa congregação no Dia da Família, ainda no ano de 2017. Quero dizer que sinto muito a falta de cada um de vocês. Sinto saudades dos abraços, da amizade, saudade de podermos cantar juntos no templo, de podermos orar uns pelos outros, saudade das nossas crianças, de orar com elas diante do altar, de ver o rostinho de cada uma delas, a alegria estampada, quando se dirigem ao altar se preparando para o culto infantil, a escola dominical. Quero convidar você neste momento, especialmente as nossas crianças, a acompanhar esses 2 próximos vídeos que teremos em nosso culto, momentos de alegria, de descontração, mas acima de tudo momentos de ensino da palavra. Nós temos em nossa congregação uma grande bênção em nossa paróquia, de termos pessoas consagradas e comprometidas no ensino da palavra às nossas crianças. As nossas professoras de escola bíblica, conforme vão aparecer em nosso vídeo, assim como também os nossos jovens, que também sempre quando requisitados nos auxiliam, nos ajudam. Que possamos, quando tudo isso passar, aproveitar cada oportunidade de estar na casa de Deus e especialmente de trazer nossas crianças diante do altar do Senhor e consagrá-las a Ele. Acompanhe conosco esses 2 momentos. Eles não estão dentro da temática do culto, quando vamos falar de Jesus, o bom pastor, mas Jesus, este bom pastor, que cuida de cada um de nós. Jesus também acalma as tempestades da nossa vida. Assim como também Jesus nos dá o sustento e nos faz pescadores, não só de peixes, mas especialmente de pessoas, de homens, para que a salvação seja levada para eles através do nosso testemunho da nossa fé. Acompanhe conosco este momento para relembrarmos coisas tão maravilhosas que já vivemos juntos e certamente Deus nos dará oportunidades para que muito em breve possamos viver momentos tão especiais com as nossas crianças, com as nossas professoras de escola bíblica, com os nossos jovens e com cada um de você que está em sua casa. Jesus e seus discípulos
estava perto da cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Em uma tarde, após um agitado dia de trabalho, ensinando e curando a multidão que o seguia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos pegar o barco, estou muito cansado, quero ir para o outro lado do mar." Era uma bela tarde, o sol estava se pondo e não havia previsões para a chuva. Então os discípulos entraram no barco. Era um barco de pesca. Não era muito grande, mas todos puderam se acomodar. Jesus se ajeitou na proa do barco e dormiu profundamente. Afinal, estava muito cansado. Os discípulos começaram a animar. A viagem estava muito boa, com o suave balançar das ondas. Os discípulos que remavam eram pescadores experientes. Eles sabiam exatamente como remar aquele barco. E afinal, nada podia sair errado. O tempo estava ótimo. Jesus continuava a dormir e os discípulos continuavam a remar. Remavam sem parar. Puxa, estava ficando mais difícil remar. De repente parece que o mar ficou tão pesado. Os discípulos começaram a sentir uma brisa que também fazia as ondas se agitarem. Mas os discípulos não estavam preocupados. Eles eram experientes e conheciam muito bem o mar da Galileia. Mas era bem mais do que uma brisa. Levantou-se um forte vendaval. O mar estava agitado e as ondas eram enormes. Os discípulos começaram a ficar assustados quando a água começou a invadir o carro. Eles tentaram tirar a água, mas estava inundando tudo. E agora? Os discípulos morreriam afogados. Eles estavam encharcados, com frio e com muito medo de perderem suas vidas. O vento continuava soprando muito forte e as ondas vinham uma após a outra. Mas, peraí, o que Jesus fazia enquanto isso? Não é possível. Sim, Jesus estava dormindo. Como ele conseguia dormir em meio a tamanha tempestade? Então, assustados e molhados, os discípulos acordaram Jesus e lhe perguntaram: "Mestre, não vê o que está acontecendo? Não te importa que morramos todos aqui?" Jesus calmamente se levantou suas mãos e com toda a autoridade ele disse: "Vento, mar, aquietem-se agora!" E imediatamente a tempestade parou. Uau! Inacreditável no que via. Como Jesus fez isso? Os discípulos se perguntavam. Estavam todos admirados. Aquilo nunca havia acontecido antes. Então, Jesus olhou com serenidade para eles e disse: "Por que vocês estão com tanto medo? Aonde está a fé de vocês?" Jesus estava triste, porque os discípulos andavam com ele há tanto tempo. Já tinham visto os milagres que ele operava e já tinham ouvido seus ensinamentos, mas ainda não tinham entendido que ele era e é o poderoso Deus que venceu o nosso Salvador. Ainda cheios de admiração, os discípulos se perguntavam: "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?"
Quantas bênçãos já vividas, já compartilhadas. Que alegria ver a alegria das crianças em comunhão e especialmente ouvindo a palavra de Deus, a palavra do nosso Salvador. Quero convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias para o texto do Novo Testamento, texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, que é o texto para este final de semana, o texto da Epístola. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, que nos fala exatamente da vida dos primeiros cristãos, né? A primeira congregação cristã, os primeiros cristãos, de como eles viviam e como nós podemos hoje também viver a nossa fé, testemunhando a nossa fé. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, onde assim está escrito: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvos. Até aqui a leitura do texto da Epístola para este nosso culto. E eu quero compartilhar com vocês agora as palavras escritas e compartilhadas durante essa semana já com os nossos irmãos via WhatsApp. O texto escrito pela nossa irmã Ana Chara Espero, lá de Concórdia, Santa Catarina, nossa terra natal, minha de Jerusalém. E ela faz referência ao texto de Atos, especialmente o versículo 42. E todos continuavam firmes, seguindo ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. E ela nos traz 4 lições dos primeiros cristãos para nós nos mantermos na fé e certamente lições que nós podemos hoje viver nesse momento de pandemia, de isolamento social que estamos enfrentando. O primeiro ensinamento é seguir os ensinamentos dos apóstolos. Interessante, eles não deixavam de viver aquilo que aprenderam quando foram discípulos de Jesus, levando uma vida santificada e dedicada ao serviço do reino de Deus. A segunda lição que podemos aprender desse texto é viver em amor cristão. Eles se preocupavam uns com os outros, tendo comunhão, convivendo, ensinando e aprendendo, aconselhando, alegrando-se e sofrendo juntos. Eles se fortaleciam ao carregar os fardos uns dos outros em amor. A terceira lição que podemos aprender deste texto é partir o pão juntos. Continuavam firmes nos momentos de culto, mesmo que agora nós, de forma online, também celebramos os cultos, fortalecendo a fé, celebrando e cumprindo a ordem de Cristo. E por último, a quarta lição que podemos aprender é fazer orações. Conversavam com Deus, colocavam diante de Deus as suas dificuldades, as suas alegrias, sabendo que Ele os criara, salvara e agora cuida de cada um rumo à vida eterna. Esta receita, com apenas 4 ingredientes, serve para nós hoje, para permanecermos firmes na fé, fundamentados no amor e na palavra de Deus. Que Deus possa também te preservar na fé no Salvador Jesus. E exatamente fortalecendo a nossa fé, reafirmando a nossa confiança em Deus, queremos cantar agora o hino Eu Só Confio no Senhor. E no cantar deste hino, nos preparamos para a mensagem e também confessamos e reafirmamos a nossa fé no nosso Salvador. Deus possa nos abençoar. Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar, a cantar. Se o sol chegar a escurecer,
Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, ó, confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu bem. Amados, nessa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos agora ouvir a mensagem deste culto e quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 10, que é o texto do Evangelho para este quarto domingo de Páscoa. João, capítulo 10, versículos 1 a 10, Jesus, o pastor verdadeiro, e depois Jesus também se apresenta como a porta. João, capítulo 10, versículo 1 a 10, onde assim está escrito: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a leitura do Evangelho, e queremos agora meditar nessas palavras em nossa mensagem. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos guarde e nos ilumine, hoje e sempre. Amém. Amados em Cristo, os textos bíblicos que tratam sobre o tema pastor e ovelha, que trazem estas figuras tão emblemáticas, sempre são textos muito ricos em detalhes. Textos que realmente nos fazem analisar cada detalhe mais a fundo. E hoje nós temos diante de nós, à disposição, o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 1 a 10. E queremos analisar alguns detalhes deste texto. Lá nos versículos 1 e 2, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Quando nós olhamos para o contexto, olhamos para a época em que Jesus está nos falando estas palavras, nós vamos ser lembrados de que o curral era um local murado, feito por muros. E dentro desses muros, os pastores recolhiam as suas ovelhas.
Normalmente era um muro construído de pedras. E para entrar neste curral havia uma passagem, uma porteira simples. Era por esta porteira que o pastor entrava. Os ladrões, por sua vez, quando atacavam, não passavam pela porteira, mas pulavam por cima do muro para entrar. O que é que Jesus tem a nos ensinar com esta comparação? Jesus nos faz entender quando ele explica e diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Eu sou a porta. Lá nos versículos 8 e 9. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Nesse sentido, nós entendemos que se alguém quer ser pastor e cuidar dos cristãos, ele precisa passar por Jesus, passar pela porta. Todo pastor precisa ser cristão para poder cuidar das ovelhas de Jesus. Se não for assim, ele estará pulando o muro. Mas se pular o muro, não poderá ser chamado de pastor, mas será um ladrão. Estando dentro do curral, começará a ensinar palavras suas e não palavras de Deus, caso ele pule por cima do muro e não passe por Jesus. E assim, aos poucos, estará roubando as ovelhas para si, tirando-as com falsos ensinos, falsas doutrinas, tirando as ovelhas das mãos do bom pastor Jesus. Enfim, o texto quer nos mostrar de que quem não passar pela porta, Jesus, é um ladrão. Porém, temos um problema. A fé, ela é invisível. Somente Deus e só Deus sabe o que passa no coração das pessoas. Só Ele conhece a real intenção das pessoas. Então, como a igreja, como o rebanho, como o povo de Deus, pode se proteger contra falsos profetas, contra falsos pastores? No texto aparece uma primeira precaução. O texto nos apresenta o porteiro, lá no versículo 3. Diz que o porteiro abre a porta para ele. O porteiro abre a porta para o pastor entrar no curral. É claro que o porteiro não estava lá apenas para abrir a porta para o pastor entrar, mas estava lá também para cuidar que nenhum ladrão entrasse no curral. É ele quem vigia, é ele que cuida deste curral. A pergunta é: quem seriam esses porteiros? Quem é este porteiro? Quem são os porteiros que Jesus está falando aqui quando pensamos na vida da igreja, na vida de uma comunidade, na vida da congregação Cristo aqui de Dourados, na vida da congregação Cristo Rei de Carapó ou na congregação Bom Pastor de Maracaju? Quem são os porteiros? Os líderes da igreja. Jesus está falando aqui dos líderes da igreja. Pode ser aqui citados, por exemplo, a diretoria nacional da igreja, a qual se preocupa em formar pastores cristãos, preocupados com o correto ensino da palavra de Deus. Os porteiros aqui podem ser a diretoria da congregação local, da nossa congregação, da nossa paróquia. Por isso que lá na liturgia de instalação, da liturgia de instalação da diretoria, aliás, é testemunhado, e a diretoria concorda e ela afirma dizendo o seguinte: é responsabilidade de vocês, palavras da liturgia de instalação, é responsabilidade de vocês cuidarem para que os cultos divinos se realizem regularmente e sejam conduzidos com decência e ordem, que o evangelho seja pregado com toda a pureza e que se tomem as providências necessárias para o ensino, a edificação, a disciplina cristã sejam mantidos na congregação. E ao perguntar sobre isso na liturgia de instalação, a diretoria responde sim. Assim o porteiro, como porteiro, só permitia a entrada do pastor para que alimentasse as ovelhas. Assim também são os líderes da igreja. Este zelo é fundamental
para que não se permita que alguém estranho entre na igreja e que pela sua pregação ofusque a Bíblia e troque por leis e palavras humanas, roubando assim mais ovelhas das mãos do Senhor. Temos os porteiros, nós temos a diretoria da congregação, temos aqueles que zelam para que entre no curral, para que ensine as ovelhas realmente os pastores, e não ladrões, não assaltadores, não aqueles que venham a causar mal para as ovelhas. Nós temos ainda no texto uma segunda proteção, pois os porteiros podem falhar, eles são humanos, eles podem falhar ou podem, quem sabe, até ser enganados pelo pastor. Mas qual seria essa proteção? Os versículos 3 até o versículo 5 diz o seguinte, a segunda metade do versículo 3. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. A segunda forma de proteção cabe agora às próprias ovelhas, através da avaliação do que é dita pelo pastor delas. Vocês confiam nas palavras deste pastor de vocês? Vocês confiam no pastor Rudinei? Por que vocês confiam que ele os está ensinando a palavra de Deus? Como é que vocês podem ter certeza disso? Só existe uma resposta para essa pergunta. Vocês confiam em vosso pastor, porque o ouvido de vocês está treinado e bem firmado na palavra de Deus. Porque vocês sabem que o que o vosso pastor ensina é o que a palavra de Deus ensina. E por isso vocês confiam no pastor, não porque é o pastor Rudinei, mas porque este pastor ensina a palavra de Deus. Percebam aqui, irmãos, como é importante que os cristãos tenham um relacionamento profundo com Deus. Como é importante e como é essencial conhecer a voz de Deus. O que Deus ensina, o que Deus nos fala. Quanto mais você e eu, quanto mais nós cristãos ouvirmos a voz de Deus, tanto mais reconheceremos falsos pastores, falsos profetas, ladrões que querem nos tirar das mãos do bom pastor Jesus. E assim, quanto mais conhecemos a Deus, mais também conseguiremos lidar com os nossos inimigos. Como cristãos, nós temos o desejo de que nunca um ladrão pule o muro e entre no nosso curral. E para tanto é preciso que nós tenhamos cuidado. Queridos porteiros desta congregação, querida diretoria, fiquem atentos. Hoje eu, o pastor de vocês, estou firme na palavra de Deus. Mas pode ser um dia que eu vacile. E vocês vão precisar chamar a minha atenção, dizendo que não estou de acordo com a palavra de Deus. E caso eu esteja contra a palavra de Deus e eu não mude, eu peço, por favor, pelo bem da comunidade, expulsem este pastor. Cuidem do rebanho, cuidem do vosso pastor, cuidem das ovelhas que foram também colocadas a vossa responsabilidade enquanto porteiros da congregação. Querida comunidade, queridas ovelhas deste nosso rebanho maravilhoso, ovelhas atentas e conhecedoras da voz do bom pastor Jesus. Estudem, leiam, meditem na palavra de Deus. É preciso vocês terem ouvidos treinados para que vocês não sejam roubadas das mãos do bom pastor Jesus. Somente estando em seus braços, somente estando acolhidos pelo grande e maravilhoso amor de Deus, revelado no Salmo 23 e revelado aqui, todo o zelo de Jesus por suas ovelhas, é que nós receberemos as bênçãos que Ele nos prometeu
através da cruz, através da sua salvação. Jesus é a porta. Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Que nós possamos nos manter sempre fiéis à palavra de Deus, ouvirmos os ensinamentos da palavra de Deus através do pastor, sob os cuidados da diretoria da congregação, mas acima de tudo, mantenhamos-nos firmes em Cristo e na fé em Cristo. Que Deus assim nos guarde e Deus assim nos abençoe no nosso Salvador. Amém. Estimados, para finalizar esta mensagem, quero convidar você que está acompanhando este culto a cantar conosco o hino que seguirá pelos prados e campinas, e nós dizemos nesse hino: Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Deus derrama bênçãos sobre a vida de cada um de nós, mesmo em meio às dificuldades, assim como nós vivemos diante desta pandemia. A pesca maravilhosa, vividas por Pedro, Tiago e João, que foram antes apresentados no vídeo com os nossos jovens, nos mostram que Deus, ao seu tempo, nos derrama bênçãos e nos concede bênçãos. Nós queremos aqui agora também reforçar o nosso recado, o pedido aos nossos irmãos e irmãs da fé, membros da nossa paróquia, para que possam continuar adorando a Deus também através das suas ofertas, para que o trabalho no reino de Deus, a vida da igreja, possa continuar, e Deus também certamente abençoa a cada um de nós com bens, com todo o necessário para a nossa vida. Vocês podem fazer as suas ofertas através de transferência bancária, através de depósitos bancários, conforme os dados que temos enviado para a congregação via WhatsApp. Se você não tem esses dados, não tem os números das contas, ou tiver alguma dúvida quanto como realizar, como fazer a sua oferta, entre em contato com a diretoria da congregação ou também com o pastor Rudinei, que nós iremos repassar todas as informações. Cantamos então, adoramos ao nosso Deus com o hino Pelos Prados e Campinas. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em
sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege, eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Amados, após este belo hino, essa bela canção, nós queremos trazer diante de Deus pedidos, agradecimentos. Ontem perguntei aos membros da congregação quem gostaria de incluir pedidos e agradecimentos. Várias pessoas nos enviaram motivos de súplica, motivos de gratidão e queremos colocá-los em oração. Eu não vou citar todos os pedidos agora, eu vou incluí-los em oração, apenas destacar os aniversariantes dessa semana. No dia 27 de abril, Natiele dos Santos. No dia 24 de abril, na semana passada ainda, mas não foi citado no último culto, o nosso irmão Alisson Maro completou aniversário. Essa semana, dia 28, Alexandre Zanon, também no dia 28, o seu Lúcio Werther completava aniversário. No dia 29, a nossa irmã Lauren Marques. E também no dia 30, Lucas Tom Batista. E no dia 1º de maio, ontem, o seu Geraldo Fritz, nosso irmão, o senhor Geraldo, completou também aniversário. E no dia 29 de abril, o Giliander e a Josilene Marques, irmãos nossos aqui da congregação, completaram aniversário de casamento. Desejamos aí ao casal e a todos os aniversariantes ricas bênçãos de Deus. E eu vou nos dirigir a Deus em oração, né? Quero convidá-lo, você que está em sua casa, para fechar seus olhos, juntar suas mãos, orar comigo. E durante a oração vão incluir então todos os pedidos e agradecimentos que nos foram solicitados. Oramos ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, queremos te dar graças por este momento de culto que estamos vivendo. Te agradecer, Senhor, pela vida que Tu nos concedes. Te agradecer porque em Cristo temos a fé salvadora. Uma fé que nos dá forças diante das tribulações da nossa vida. A fé que nos faz suportar os sofrimentos, as angústias. A fé que nos faz reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Senhor, obrigado por tudo que somos. Obrigado por tudo que temos. Obrigado, Senhor, pela vida dos aniversariantes que completaram aniversário nesta semana. Obrigado por cada um deles. Obrigado por preservá-los na fé no Salvador Jesus e dar todo o necessário para a vida neste mundo. Abençoe-os e guarde-os em Cristo Jesus. Assim como também abençoe ao Giliander e a Josilene no seu casamento. Derrama a bênção sobre este casal, sobre esta família e guarda-os sempre sob tua poderosa mão. Também, bondoso Deus, trazemos aqui o agradecimento da dona Marlene Sippert, que agradece pela proteção divina, por teus cuidados, por teu amor. Também, ó Deus, trazemos o agradecimento do Arthur Mas, a gratidão porque está tudo bem na gestação do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, e agradece pela sua vida. Também, bondoso Deus, a dona Nelce Brahman agradece pela proteção contra o coronavírus e pede por todos aqueles que estão sofrendo por causa da pandemia. A dona Herta Torquato te agradece, Senhor, pela vida e pelas bênçãos que sobre ela tem derramado. Também o seu Armando Eberhard
Agradece pela proteção com relação ao coronavírus, agradece pela colheita do soja, por todas as bênçãos derramadas sobre os agricultores, dando todo o necessário. E pede também, Senhor, que Tu envies chuvas sobre a lavoura de milho que está no campo e necessita também das chuvas. Bondoso Deus e Pai, trazemos o pedido da nossa irmã Adriane Fosqueira, de Maracaju, que pede pela saúde do seu filho Luan e também ora por toda a sua família. Louva, agradece e também pede a sua proteção. Pedimos também, ó Deus, em nome de Juliano Romaio, o nosso irmão aqui da congregação, que está em busca de emprego. Abençoe a ele, ó Deus, abra as portas para que ele possa, através do trabalho, ter sustento para a sua família. Lembramos, no dia de ontem, dia 1º de maio, dia do trabalho. Te agradecemos ao Senhor por nos dar a oportunidade de trabalhar. Pedimos a Tua proteção sobre aqueles que estão no seu trabalho, aqueles que estão se colocando também em risco diante desta pandemia, para nos dar todo o necessário nos mercados, na segurança, na saúde. Enfim, ó Deus, a todos aqueles que estão trabalhando, dá a Tua proteção. Pedimos especialmente, ó Deus, aqueles que estão passando por grandes dificuldades por causa desta pandemia, estão perdendo seus empregos, estão fechando suas empresas. Cuida, ó Deus, ampara, sustenta-os com Tua poderosa mão e desperta em nós corações sempre voluntários a podermos auxiliar e partilhar das bênçãos com esses que necessitam. Amado Deus, colocamos em oração também o pedido do nosso irmão Marcelo Correia, que Tu, ó Deus, o abençoe na próxima semana, na prova que irá realizar no concurso público. Cuida dele, dá a ele tranquilidade, para que ele possa realizar esse concurso de forma que tudo aconteça na Tua vontade, conforme o Teu querer. Também, bondoso Deus, e pedimos, conforme Dona Marisa Freitas nos solicita, possamos orar por todos os governantes, todos os nossos governos municipais, estaduais e federal, para que Tu, ó Deus, abençoe e guie os nossos governantes, para que deixe de lado seus interesses pessoais, seus interesses financeiros, mas que governem sempre com os olhos voltados para a população, para o povo, que espera deles um governo fiel, um governo digno, longe de corrupções, longe dos roubos, mas que vidas sejam cuidadas e preservadas através da ação do governo. Também pede a proteção por todos os que estão passando por dificuldades por causa da pandemia, a todos os profissionais que cuidam dos doentes, a todos os familiares que choram a morte de pessoas queridas. Também, bondoso Deus, quero, em nome da família pastoral, pedir por nossos familiares que residem na região de Concórdia, toda aquela região que está sendo muito afetada pelo coronavírus. Tu, ó Deus, os guarde, os preserve na sua saúde, para que não sejam atribulados ou atingidos por esta pandemia. Também trazemos diante de Ti pedidos, súplicas pela vida do pastor Gilberto Aidan, o pastor Nathan Flor e demais pessoas que estão em tratamento, que enfrentam o câncer e outras enfermidades. Tu sabes, ó Senhor, da luta, das angústias, dos sofrimentos que cada um dos irmãos que padecem sua saúde está enfrentando. Que Tu, com Tua poderosa mão, possa guardá-los e sustentá-los. E se for de Tua vontade, restabeleça, Senhor, a sua saúde. Tudo isso, ó Pai, nós trazemos a Tua presença neste culto. Confiamos na Tua bondade e na Tua misericórdia. Sabemos que Tu ouves a nossa oração e que ao Teu tempo Tu nos atendes conforme a Tua vontade. Guarda-nos nesta fé e que possamos sempre partilhar contigo aquilo que está em nosso coração, os nossos louvores, as nossas gratidões, mas também as nossas súplicas, as nossas preocupações e angústias. Abençoa, ó Deus, e guarde a todos nós que hoje estamos neste culto. Abençoe aqueles que estão em sua casa acompanhando este culto. Que a Tua paz, o Teu amor, seja derramada abundantemente sobre cada um destes hoje e sempre. Assim, oramos em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e dizemos com Jesus: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, recebam a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Assim, queridos irmãos, nós estamos finalizando este culto, alegres por Deus nos dar essa oportunidade, mesmo que virtualmente, mesmo que através dos meios tecnológicos, de chegarmos até você em sua casa e podermos partilhar do grande e do maravilhoso amor de Deus a todos nós. Nós queremos convidar vocês para as programações desta semana. Nós realizamos uma nova tabela para estudos bíblicos com os pastores aqui do nosso distrito. Fizemos isso com a carta do apóstolo Tiago, tivemos 6 estudos muito proveitosos, muito bacanas, uma grande participação de irmãs, uma grande repercussão. E queremos agora iniciar uma nova série de estudos, agora estudando o livro Sumário da Doutrina Cristã. Queremos olhar para a doutrina cristã, aquilo que a palavra de Deus nos traz, especialmente, como disse hoje na mensagem, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais poderemos nos proteger dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas. Por isso quero convidar você para que nessa próxima semana, terça-feira às 19h30 e também quinta-feira às 19h30, horário MS. Acompanhe conosco o estudo sobre as Escrituras Sagradas, o capítulo 1 do Sumário da Doutrina Cristã. Esses 2 estudos serão realizados por mim, pastor Rudinei Valdir Mas, aqui da Paróquia Cristo de Dourados, e assim, conforme vão passando as semanas, nós vamos sempre anunciando os estudos, as temáticas e os pastores que irão preparar os estudos. O estudo acontece online, ao vivo, então você poderá interagir conosco no estudo, terça-feira à noite, 19h30, e na quinta-feira também, às 19h30. E o nosso culto aqui na CELC Dourados acontece no sábado que vem, dia 9 de maio, 19h30, culto aqui alusivo ao Dia das Mães. Tá? Então, bacana, um momento muito especial também que estamos vivendo, certamente diferente daquilo que já vivemos até aqui, mas Deus vai nos abençoar também com este culto. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, Deus derrame bênçãos sobre a tua família, sobre a tua vida, e queremos finalizar o nosso culto com um hino, que é uma oração pela nossa pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Ore por cada um dos que estão neste momento sofrendo por causa da pandemia do coronavírus. Ore por nossos governantes, que Deus dê discernimento e sabedoria àqueles que nos governam e que em breve, se Deus assim nos permitir, possamos estar novamente reunidos na casa de Deus, louvando e adorando o nosso Deus. Deus te guarde, Deus te abençoe, uma abençoada semana. Um forte e carinhoso abraço deste pastor que vos fala, pastor Rudinei. Fiquem com Deus. Amém. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir,
com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação.